estudante, nesta aula você aprenderá quem são os usuários da contabilidade ou da informação contábil, e neste tópico tivemos mudança, e a sua forma de atuação. Preste atenção, porque dentre os usuários existentes, existem usuários prioritários, segundo as normas internacionais de contabilidade adotadas pelo Brasil. Uma boa aula. Vamos começar esta aula entendendo quem são todos os potenciais usuários da informação contábil. Quem você acha que se interessa pela informação contábil, isto é, pela dimensão do patrimônio de uma entidade ou de uma empresa e pelo seu desempenho econômico? Já parou para pensar nisso? Vou falar aqui de maneira ampla. Os usuários são os investidores, todos eles, sejam os proprietários, aqueles que controlam, e os minoritários, aqueles que compram ações na bolsa, por exemplo, seus empregados, os credores por empréstimo, isto é, as instituições financeiras em geral, outros credores como fornecedores e outros credores comerciais, prestadores de serviço e tudo mais. Os clientes também se interessam pela informação contábil, governos e suas agências e o público em geral. Professor, presumo que cada tipo de usuário necessite de informações diferentes. O senhor poderia nos explicar que tipo de informação cada tipo de usuário necessita? Claro que sim, uma boa pergunta. Eu tenho alguns slides prontos para te explicar de maneira mais detalhada a sua pergunta. Vamos a eles. Muito bom. Então, a primeira categoria de interessado pela informação contábil são os investidores. O que eles precisam saber? Decidir sobre investimentos, sobre a capacidade da empresa de pagar dividendo. Esse é o interesse dos investidores. Os empregados. O empregado está interessado em quê? Na estabilidade que a empresa pode lhe dar. Claro que também na lucratividade, porque uma empresa lucrativa vai dar o emprego a ele por mais tempo. E na capacidade que essa empresa tem de pagar, de gerar, de dar benefícios em geral, além do salário. Os credores por empréstimo são as instituições financeiras. O que as instituições estão interessadas? Saber se a empresa paga os empréstimos e os juros no vencimento. Fornecedores e os outros credores, né? Muito parecido com os credores por empréstimos. A capacidade da empresa de pagar as aquisições, as compras financiadas que uma empresa pode fazer nesses credores. Clientes estão preocupados com a continuidade operacional. Claro que quando você compra um sapato, você não está preocupado com isso, mas quando você compra uma máquina, um carro, ninguém gosta de comprar um carro, você quando compra um carro espera que aquela fábrica dure muitos e muitos anos. É isso que ele quer dizer com capacidade operacional. Governos e agências estão interessados em saber se essa empresa vai gerar o quê? Impostos, política fiscal, para determinar as políticas fiscais adequadas para que a empresa possa gerar bastante imposto para esses governos. Público em geral quer saber a contribuição que a empresa pode dar para a economia global, empregando pessoas, utilizando os fornecedores locais. Agora que entendemos o universo completo de usuários potenciais da contabilidade, vamos entender quais deles são considerados prioritários pelo pronunciamento conceitual básico. Essa mudança aconteceu em dezembro de 2011. Este pronunciamento, que é a estrutura conceitual da contabilidade internacional, das normas internacionais para a elaboração de relatório financeiro, ele especifica que os usuários prioritários são apenas e tão somente os usuários externos. Vamos ao texto normativo num slide que eu preparei para você ler lá como é que ficou definido isso. Vou te apresentar agora um texto do pronunciamento conceitual básico, também conhecido como CPC 00. Nesse primeiro trecho, está dito que isso está na base para a conclusão emitida pelo IASB e pelo FASB. O IASB está aqui o significado, é o órgão internacional que edita as normas internacionais de contabilidade que o Brasil adotou. O CPC é o organismo brasileiro que é filiado ao IASB e o FASB é a entidade americana, que nesse caso está alinhado com o IASB. Olha o que está dito lá, olha que bacana. Posicionamento mais claro,
que as informações contidas nos relatórios contábeis financeiros, isto é, nas demonstrações contábeis, se destinam primariamente, portanto, prioritariamente, aos seguintes usuários externos: investidores, financiadores e outros credores sem hierarquia de prioridade. Quando ele fala assim, olha, investidores externos, ele está falando de sócio minoritário. O sócio majoritário já tem toda a informação porque ele está gerindo a companhia. Concluindo esta aula, vamos entender a forma de atuação da contabilidade. A forma de atuação muitas vezes tem sido confundida com a própria definição de contabilidade. A contabilidade atua, primeiramente, coletando as informações e, em seguida, registrando essas informações de maneira organizada, isto é, acumuladamente. A partir dos dados registrados, é possível construir as demonstrações financeiras, que são resumos da contabilidade. E, por fim, também a contabilidade possui técnicas que permitem a analistas, a partir dos cálculos baseados nos dados contidos nas demonstrações, concluírem aspectos relevantes sobre a situação patrimonial e econômica da empresa. Esta técnica é chamada de análise de balanços. Concluindo nossa aula, anote: a contabilidade possui técnicas especialmente concebidas para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente. Seja este ente pessoa física, entidade de finalidade não lucrativa ou empresas, né? Isso que eu acabei de descrever para você é a forma de atuação que muitas vezes tem sido confundida com a própria definição de contabilidade. Assim, caro aluno, concluímos esta aula de quem são os usuários da contabilidade de forma geral, quem são os usuários prioritários da contabilidade, da informação contábil, que necessitam da informação contábil, e a sua forma de atuação. Não deixe de assistir o resumo desta aula que eu vou fazer a seguir. Nesta aula, nós aprendemos que os usuários em geral que necessitam da informação contábil são os investidores, empregados, credores por empréstimos, isto é, instituições financeiras, credores em geral, que são os fornecedores e outros credores comerciais, clientes, governos e suas agências e o público em geral. Também aprendemos nesta aula que o pronunciamento conceitual básico e sua última alteração definiu usuários prioritários da informação contábil. E quem são eles? Os usuários externos. E quem são os usuários externos, sem ordem de prioridade entre eles? Investidores minoritários, os externos, financiadores e outros credores. Também aprendemos nesta aula a forma de atuação da contabilidade. Aprendemos que a contabilidade é uma ciência com metodologia especialmente concebida para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar as informações geradas pela contabilidade. Captar começa na coleta do dado. O registrar e acumular ocorre e acontece nos livros contábeis. O resumo são as demonstrações contábeis e relatórios complementares. Eu quero destacar aqui as notas explicativas, que são o principal relatório complementar. Por último, interpretar é com a técnica, que é uma disciplina à parte, que é a análise das demonstrações contábeis. E assim, caro aluno, nós encerramos esta videoaula. Até uma próxima.